Já na fase ali da adolescência, a gente vai perceber que essa é uma fase que é muito conturbada por uma série de conflitos e de alterações e de mudanças. Mudanças com relação ao corpo, com relação à mente, com relação ao seu próprio desenvolvimento, né? Ele não é mais criança, ele não é ainda um adulto, é aquela fase ali da transição. E nessa fase da transição, da adolescência, a gente vai perceber que o adolescente ele se depara com muitas questões, que ele te traz dúvidas, né? Muitas questões que te deixam ali nas incertezas, né? Será que eu gosto de menino ou de menina? Será que eu faço medicina, eu faço arquitetura? Então existe uma série de dúvidas nesse período com relação a diversas questões. E aí a gente vai perceber que nesse período o jovem ele vai, né, enfrentar muitas dificuldades e é necessário que a gente consiga ter aí minimamente uma rede de apoio, principalmente por parte da família, por parte dos seus grupos sociais, ou seja, seus grupos de amigos, o contexto, por exemplo, da escola em que ele convive, enfim, né, de todas as suas relações ali de uma maneira geral, a gente precisa identificar melhor como que tá, né, como que esse jovem se relaciona consigo, com os outros, enfim. E aí a gente vai perceber que o adolescente, ele é invadido muitas vezes por uma forte sensação de angústia, de confusão, sensação de incapacidade, né? E de que muitas vezes ninguém está ali o entendendo em tudo que ele está passando. É comum a gente perceber que muitos jovens verbalizam, né? Ninguém me entende, né? Ninguém sabe o que eu estou passando, as pessoas só me julgam, as pessoas só me criticam. E aí muitas vezes essa sensação de que os outros não entendem, de que ele está sozinho, de que os outros só criticam, só julgam, faz com que muitas vezes o adolescente ele se torne cada vez mais isolado. E aí essa sensação do incapacidade, de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, consequentemente isso pode ir fortalecendo também o desenvolvimento de uma desesperança, ou seja, de uma falta de perspectiva de futuro. E aí veja que interessante, né? Com o passar do tempo isso pode ir se intensificando e dependendo da relação, principalmente familiar desse jovem, a gente vai perceber que essa vivência, né, da crise da adolescência, que muitas vezes é misturada com outros fatores, como separação dos pais, violência doméstica, vivência de alcoolismo, descoberta também ali de novas substâncias psicoativas e também presença muitas vezes, né, de transtornos psíquicos. Tudo isso pode ser aí fatores que venham, né, a potencializar esse jovem para uma prática de um comportamento suicida. E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho de Erik Erikson, quando ele fala sobre a fase da adolescência, enfatizando que este é um período vivenciado por diversas crises. Crises consideradas normativas, mas relacionadas aí a uma busca de afirmação, principalmente da identidade desse sujeito. E aí ele vai colocar aqui, a pessoa tende a apresentar nessa fase, né, muito comumente a insegurança, a impulsividade, a confusão com relação também a conflitos com os pais ou com outras figuras de autoridade. E aí veja que interessante, né? Favaro vai colocar pra gente que, ao contrário do adulto, que normalmente planeja a ação, o adolescente que tenta suicídio geralmente age no impulso. E a ação muitas vezes está associada a uma fuga de determinada situação, que vez ou outra termina culminando aí numa finitude. E aí o que é que a gente quer, né, tentar traduzir aqui com essa citação, pessoal? Que assim como a gente já viu em aulas anteriores, que a gente tem ali alguns perfis de comportamento que são mais impulsivos e alguns perfis de comportamentos que são mais planejados, em adolescentes em especial nós vamos perceber que a maioria dos casos de tentativas de suicídio estão relacionados a atos mais impulsivos. E se a gente também recordar agora daquela aula que nós tivemos sobre a neuropsicologia do comportamento suicida, lembra que quando nós falamos sobre comportamento suicida, principalmente quando nos referimos à questão do impulso, isso está relacionado ao quê? O nosso controle inibitório, que está nas nossas funções executivas, que na fase da adolescência ainda está em processo de desenvolvimento. Então vejam que existe uma série de fatores aí, genéticos, biológicos, psicológicos, sociais, que se entrelaçam e que favorecem para que um sujeito de repente venha a uma potencialidade maior, a um risco maior para o comportamento suicida. E aí, quando eu falo das funções executivas, lembrem que, em especial, não temos apenas o controle dos impulsos, mas nós temos aí a capacidade de resolução de problemas, planejamento, muitas vezes vamos nos deparar ali com dificuldades na memória operacional, na atenção seletiva,
o que faz muitas vezes com que o jovem ele foque apenas ali em estímulos mais negativos, com que ele direcione mais a sua atenção apenas para um único fator e para uma única possibilidade, ou seja, quando o adolescente começa a pensar na finitude, começa a pensar em por fim a própria vida, muitas vezes ele tem dificuldade de perceber outras possibilidades para além desta. E aí vejam, né, dependendo dos eventos cotidianos que o jovem vivencia, a gente vai perceber que muitas vezes os jovens estão mais que a gente chama flor da pele, estão mais, digamos, sensíveis, né? Eles estão mais, digamos, imersos ali em uma vivência que favorece para comportamentos mais impulsivos. E aí, consequentemente, se ele está diante de situações de tensões, é comum que muitas vezes ele venha a recorrer a práticas de autolesão ou de tentativas de suicídio para tentar findar aquilo que ele sente, aquela situação, aquele problema e que muitas vezes não necessariamente existe ali uma intenção de pôr fim à vida. E aí vejam, existe um risco maior para a ocorrência de suicídio ou de tentativas de suicídio na adolescência. Não é à toa que a gente vai perceber aí, pessoal, que nos dados estatísticos tem aumentado cada vez mais, em especial, principalmente na faixa etária ali, entre 10 a 19 anos. Outros referenciais vão trazer ali a partir dos 15, entre 15 e 19 anos, como períodos aí de potencialidades de risco maior para o comportamento suicida. E aí todas essas informações que eu trouxe também agora para vocês, pessoal, está no meu livro Comportamento Suicida na Escola e no Contexto Universitário, tá? Se quiser ler um pouquinho mais, depois pode entrar em contato para adquirir o livro. E aí outras questões que eu trago também no livro é o que pode, né, envolver o comportamento suicida infanto-juvenil. Algumas motivações são complexas, sejam elas individuais, como por exemplo, quando a gente se depara com problemas emocionais, humor depressivo, algumas questões comportamentais, abuso de substâncias, às vezes situações de bullying, cyberbullying, enfim, fatores relacionais de relacionamento, seja na escola, seja no ambiente doméstico ou dentre os fatores sociais, nós podemos nos deparar aí com uma série de questões de vulnerabilidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pessoal, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos. Quando se trata de adolescentes, os principais fatores de risco envolvem tanto tentativas de suicídio prévia, como também muitas vezes a presença de um transtorno de humor. E aí, quando eu falo do transtorno de humor, lembrem, os mais frequentes, a depressão, a bipolaridade, e aí seguida, né, de questões relacionadas a abuso de substâncias psicoativas e outras doenças psiquiátricas. E aí é importante a gente sempre frisar que alguns fatores, eles podem ser desencadeantes, principalmente nessa fase que nós estamos aqui relatando hoje, que é a fase infanto-juvenil. Dentre eles, discussão com os pais, problemas escolares, a perda de entes queridos, mudanças significativas ali na relação familiar, muitas vezes a separação, né? Mudança de escola, mudança de cidade, né? Separação entre amigos, namorados, né? Ou colegas de classe, às vezes até aquele primeiro amor, aquele primeiro relacionamento, né? Que a pessoa mergulha e que a pessoa, né, fica ali totalmente só direcionada àquela vivência que é bem, muitas vezes tão intensa e quando não se tem mais aquele outro, né? Quando aquele relacionamento começa muitas vezes a não dar mais certo, a gente percebe que todas essas tensões que são geradas muitas vezes vão potencializando os pensamentos suicidas. E aí a gente vai ver conflitos ou perdas interpessoais, situações muitas vezes de bullying, cyberbullying, que leva a situações de opressão, de vitimização, algumas questões também relacionadas a preconceitos, discriminação, principalmente em especial quando nos referimos à questão da sexualidade humana, que a gente percebe que muitas vezes é nessa fase da adolescência que o jovem está na descoberta. Será que eu me identifico mais com meninos ou com meninas, ou com ambos, ou com nenhum, enfim. Então, conflitos muitas vezes relacionados à orientação sexual ou até mesmo à sua própria identidade de gênero pode também se relacionar como um dos fatores que vão potencializar esse risco para o comportamento suicida. E aí vejam, né, nessa fase também a gente tem outras questões, como uma gravidez indesejada, ou situações mesmo de um aborto, e a gente entende que no nosso país, já que o aborto ainda é algo ilegal, né, ainda não é caracterizado como um direito da mulher, então, consequentemente, a gente vai perceber que muitas meninas jovens que, de repente, ali engravidaram, por não haver um planejamento, ou por um momento ali em que não houve, né, um cuidado maior, um uso de um preservativo, de um método anticoncepcional, enfim, ou de outras questões,
a gente vai perceber que muitas vezes uma gravidez indesejada leva ao desejo, né, de querer findar aquela gravidez, e aí quando recorre ao aborto, a gente entende que muitas vezes clínicas clandestinas, né, situações inadequadas vão aí muitas vezes até levar essa jovem à morte. Enfim, e aí uma observação, o baixo limiar para frustrações também pode influenciar para esse processo de autodestruição. Algumas sensações que são comuns que a gente pode perceber, o jovem que considera o suicídio uma solução para seus problemas, não só nas tentativas de suicídio, mas muitas vezes nas práticas de autolesão, nós vamos perceber que a gente encontra, muitas vezes se depara com jovens que buscam ali, né, não a intenção de pôr fim à vida, mas a intenção de pôr fim a um problema, a algo que está sendo vivenciado em que ele não aguenta mais, em que ele não suporta mais. E aí é importante também a gente sempre frisar que muitas vezes a sensação de desespero, quando o jovem vivencia situações de tensão, de pressão no seu ambiente de casa, no seu ambiente escolar ou em outras relações que ele tem aí no seu dia a dia, tudo isso pode, né, nesse momento aí da tensão maior, levar o jovem a uma prática contra a vida. Em especial também, muitas vezes, a sensação de vazio existencial, sensações de tédio, a sensação de que muitas vezes a vida não tem um sentido, não representa nada, enfim. Então a gente vai ver que são muitas as questões que podem envolver o comportamento suicida infanto-juvenil e que aqui a gente pontua só algumas delas. Observação, pessoal, uma frase comum para que vocês estejam sempre em alerta. Sua morte seria um alívio para todos. Então a gente vai perceber que muitas vezes é comum que o adolescente diga, então para não te dar mais trabalho, né, já que você está reclamando que eu não faço nada, já que você está reclamando que eu sou preguiçoso, que eu sou vagabundo, que eu isso ou que eu aquilo, então para acabar com isso, né, para ninguém mais ter dor de cabeça comigo, eu vou resolver isso. Então vejam, fiquem atentos quando algum jovem, né, trouxer uma dessas frases, alguma frase aí semelhante de que ele vai acabar com aquilo ali e muitas vezes essa forma de acabar com aquilo de maneira imediata pode ser através de suicídio. Alguns aspectos que são comuns também que a gente pode se deparar, humor instável, raiva e comportamentos agressivos ou comportamentos antissociais. É comum também muitas vezes a gente perceber alguns comportamentos que são manipulativos e aí às vezes, né, os familiares ou quem está mais próximo acha que o jovem faz aquilo ali ou só para chamar atenção, ou só para conseguir o que quer, para manipular, enfim. E aí, como eu sempre digo, pessoal, leve sempre a sério. Mesmo que você ache que aquele comportamento ali esteja sendo apenas para manipular, para conseguir algo que quer, mas todo e qualquer risco, todo e qualquer comportamento suicida, seja ele, por mínimo que pareça trazer ou demonstrar tal risco, leve a sério, tá? Atos impulsivos, irritabilidade, pensamentos e padrões rígidos também de enfrentamento de problemas, pouca habilidade, né, para também resolver esses problemas e dificuldade para aceitar determinadas realidades, em especial quando ele lida com frustrações. Aqui também alguns aspectos comuns, como a tendência de viver num mundo ilusório, né, num mundo de muitas fantasias. E aí muitas vezes essas fantasias são grandiosas, né, e não estão tão próximas daquilo que realmente ele vivencia. Baixa tolerância a frustrações, né? A gente percebe também que muitas vezes o alto limiar de ansiedade, sensações de ser mais perfeccionista, de querer tudo certinho, do jeito dele, sentimentos de inferioridade ou de incerteza, também podem estar aí relacionadas com um risco maior de comportamento suicida. Sensações de rejeição, né? Ou também alguma questão relacionada aí a ambivalências. E aí, quando eu falo na ambivalência, lembrem que nas aulas anteriores eu comentei que uma das características principais no comportamento suicida também é a ambivalência afetiva. E aí a gente vai perceber que nos adolescentes em especial, essa é uma das características que mais também se destacam.